Para vocês sobre dois importantes temas. Primeiro, sobre honorários advocatícios e depois sobre como advogar extrajudicialmente e de forma online no direito imobiliário. O primeiro, honorários advocatícios, a gente primeiro tem que lembrar que existem três tipos de honorários advocatícios: os honorários pactuados, os honorários sucumbenciais e os honorários pro bono. No primeiro, os honorários pactuados são aqueles que decorrem de um contrato de locação firmado entre advogado de um lado e cliente do outro. Esses honorários podem ter como base as tabelas estaduais da OAB. Basta vocês entrarem no site da OAB do seu estado que vocês vão lá verificar qual o valor mínimo de honorários para ingressar com ação de despejo, qual o valor mínimo de honorários para ingressar com ação possessória. Então você pode ter como base essa tabela fixada por cada uma da OAB dos nossos estados do nosso Brasil. Além disso, não é obrigatório que você siga os honorários mínimos da tabela da OAB. A depender do tempo da causa, da complexidade da causa, do acordo que você faz com o seu cliente, você pode fixar honorários diferentes desses valores mínimos fixados na OAB. Paralelamente aos honorários contratuais, que eu acabei de falar, nós temos os honorários sucumbenciais. Esses honorários sucumbenciais, nas ações relativas ao direito imobiliário, são aqueles fixados na sentença. São aqueles fixados na parte dispositiva da sentença, em que o juiz condenará o réu a pagar honorários advocatícios ao advogado do autor. É importante lembrar, primeiro, que na grande parte das ações do direito imobiliário, o valor da causa é o valor do imóvel. E esse valor do imóvel pode ser utilizado tanto para a fixação dos honorários contratuais, firmado entre cliente e advogado, quanto também o valor da causa pode ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais. E é importante também lembrar para vocês que é possível cumular os honorários sucumbenciais com os honorários contratuais, os honorários pactuados entre cliente e o advogado, tendo em vista que são pessoas diferentes que irão pagar cada um dos honorários. Os pactuados, quem paga é o cliente que contratou o advogado. Os sucumbenciais, quem paga é o cliente perdedor da ação ao advogado vencedor da ação. Então não há problema nenhum cumular os honorários sucumbenciais com os honorários contratuais. Além disso, é possível também se fazer uma advocacia pro bono, ou seja, você, advogado, fazer uma prestação gratuita e advogar para determinada pessoa em relação ao direito imobiliário sem cobrar nada por isso. Esses são os temas que eu gostaria de tratar para vocês em relação aos honorários advocatícios. E o que é que nós temos de interessante em relação à advocacia extrajudicial e online? É possível o advogado atuar na área do direito imobiliário do seu computador, do seu escritório, da sua casa, utilizando para isso a tecnologia. Primeiro ponto que nós devemos trazer é possível se contratar um advogado para analisar os riscos do negócio imobiliário. Na prática, é possível contratar um advogado para analisar se aquele imóvel, objeto do contrato de compra e venda, tem alguma restrição. Se existe sobre ou em relação a esse imóvel uma ação judicial. Se existe em relação a esse imóvel uma penhora, uma hipoteca. Tudo isso o advogado na seara extrajudicial e online pode verificar. Tendo em vista que nós temos hoje
sites oficiais dos cartórios que vocês podem solicitar escrituras públicas ou registros de forma online, bastando você acessar o site e pagar as taxas relativas àquela certidão que o cartório emite, uma certidão de inteiro teor digitalizada, virtual, para que você possa verificar nessa análise do risco do negócio imobiliário se aquele negócio imobiliário de alguma forma poderá ocasionar um risco para o seu cliente. Um segundo momento e uma segunda possibilidade de advocacia extrajudicial é na elaboração de contratos imobiliários. Você pode ser contratado para elaborar um contrato de compra e venda, em que de um lado você tem o comprador, do outro lado o vendedor, e o objeto do contrato é o bem. Você pode ser contratado para elaborar também uma promessa de compra e venda, em que de um lado nós vamos ter o promitente comprador, do outro lado o promitente vendedor, que geralmente é a construtora, e também nós teremos um futuro bem objeto do contrato, tendo em vista que na promessa de compra e venda o bem ainda não existe, mas o promitente vendedor promete entregar o bem quando futuramente ele exista. Então, além do contrato de compra e venda e de promessa de compra e venda, é possível também fazer o famoso contrato de locação, tanto para os imóveis urbanos, imóveis rurais, os imóveis comerciais, como também a cessão de direitos hereditários. Aquele contrato feito por escritura pública no cartório permite com que os herdeiros, antes mesmo de ingressar com o respectivo inventário, ele possa ceder os direitos hereditários que eles têm sobre determinados bens deixados por herança a um terceiro, independentemente do ingresso do inventário. E o ponto-chave dessa cessão de direitos hereditários é que quem comprou o imóvel através da cessão é que vai abrir o respectivo inventário futuramente. Então é um contrato também que pode ser utilizado nessa advocacia extrajudicial e online dos advogados. E, por fim, nós temos o planejamento sucessório. Se pode transformar os bens particulares de determinadas pessoas em uma respectiva empresa. E essa transformação desses bens particulares de determinada pessoa em uma empresa, ela é feita por uma equipe multidisciplinar, em que irá atuar de um lado o advogado e do outro lado um contador que irá transformar os bens da pessoa particular em uma pessoa jurídica. E isso tem vários benefícios. Um deles é a redução do imposto sobre determinados bens, além de evitar, numa futura morte, litígios relativos a esse imóvel. Também nós podemos utilizar como advocacia extrajudicial relacionada ao direito imobiliário o famoso testamento. É possível que o testador contrate um advogado para realizar um testamento público, em que nesse testamento ele vai expressar a sua vontade e irá dizer como deve ser futuramente, após a sua morte, dividido os bens após a sua morte. E aí, obviamente que futuramente, após a morte, irá ser necessário, quando há um testamento, uma ação de cumprimento de testamento para que possa depois ingressar com a respectiva ação de inventário e partilha. Além disso, é possível também, relacionando a matéria de direito imobiliário e essa advocacia extrajudicial, a realização de contratos, como o do seguro e o contrato de doação. Muitas das vezes, o que é empecilho numa futura ação de inventário é justamente
o valor inicial que deve ser pago de custas, honorários e no final os impostos relativos ao bem. Mas se nesse planejamento sucessório, em vida, se faz um seguro, o segurador faz um seguro para o beneficiário, após a sua morte, esse valor da indenização deixada por seguro poderá ser utilizada para esses custos. Então, por exemplo, se um pai faz um seguro de vida para um filho, essa indenização ela pode ser utilizada nesse planejamento sucessório para que o filho possa ter um valor inicial para ingressar com ação, pagamento de custas, honorários advocatícios, impostos relativos a todos esses bens. Ou também pode haver a doação. Pode haver a doação, por exemplo, em vida, pelos pais para os filhos, desde que exista a assinatura dos pais e dos filhos, para que evite futuramente uma ação de redução e para que se evite também futuramente litígios envolvendo inventário e partilha. Então, são essas dicas que eu trouxe para vocês sobre, especificamente no último ponto, sobre planejamento sucessório, mas que pode ajudar vocês numa advocacia extrajudicial e online, como também na fixação dos honorários advocatícios que vocês fazem com o seu cliente.